são esses personagens que têm um pé no mundo intelectual, um pé no mundo político, da classe média, que vivem em São Paulo, vivem no Recife, e eles em algum momento se deparam com alguma experiência que os deixa transtornados ou desestabilizados. O Leviatã é isso. Na outra margem, o Leviatã, porque a gente, à medida que a gente vai conhecendo o livro, vai acompanhando a história dessas pessoas, a gente percebe que essas histórias vão levando esses personagens para um limite. Na outra margem, o Leviatã é um livro de narrativas, né? Elas são narrativas interligadas. Então a gente tem, por exemplo, um conto chamado Leviatã, e o personagem é o Natanael. Ele se considera um artista, então um dia ele decide fazer uma espécie de performance, ele decide mergulhar no Tietê, aqui em São Paulo, e quando ele mergulha no Tietê ele tem uma espécie de epifania, né? Ou você tem também uma amiga dele, com quem ele em algum momento no livro também divide um apartamento, que é a Faustine, que é um pouco o contrário dele, e ela, por exemplo, vai para o interior da Paraíba e vai visitar uma desocupação. E aí quando ela chega nas ruínas, né, dessa desocupação, ela também tem uma espécie de epifania. Então, isso é o livro. O livro são esses personagens que têm um pé no mundo intelectual, um pé no mundo político, da classe média, que vivem em São Paulo, vivem no Recife, e eles em algum momento se deparam com alguma experiência que os deixa transtornados ou desestabilizados. O livro ele fala um pouco desses limites. O que é realidade, o que não é, o que é imaginação, o que não é. E a gente tem essas pitadas, né? Tem então muito desse dessa pegada na crônica de costumes, de alguma forma, né? Da crônica de costumes de uma cidade como São Paulo, de um certo tipo específico de personagem que me interessa nesse livro, mas sempre entra alguma coisa meio esquisita, né? Meio estranha. Os personagens eles sempre estão de alguma maneira deslocados, né? Mesmo quando boa parte das histórias se passam em São Paulo, né? Mas mesmo quando eles são daqui de São Paulo, talvez eles se sintam deslocados de alguma maneira dentro da própria cidade. E esse deslocamento, ele é um deslocamento social, espacial de alguma maneira, mas ele também é um deslocamento, que eu diria que é um deslocamento interior. Os personagens, eles se sentem exilados, tanto o corpo deles em relação à cidade, quanto eles próprios em relação às suas próprias questões, né? Esse é um livro também feito de deslocamentos, né? Por quê? Porque ele foi escrito em um país estrangeiro, ele continuou se escrever numa cidade na qual eu não nasci, mas a cidade na qual eu nasci, que é Campina Grande, também já não é uma cidade na qual que eu reconheça, né? Então, eu sempre tenho essa pequena impressão de que nunca há um voltar para casa pleno. Há também um pouco uma tentativa de pensar de que maneira São Paulo e Nordeste mutuamente dialogam de forma tensa, né? De que maneira eles constroem mutuamente representações sociais que de alguma forma se tensionam, né? E que entram em atritos. Eu não conseguiria dizer para vocês o que é São Paulo. Por isso é que a forma como eu abordo a cidade é sempre uma forma que tem uma distância da ironia ou do ceticismo, né? Os personagens o tempo inteiro eles estão se relacionando com a cidade, ou uns com os outros, de forma irônica, de forma distanciada, ou de forma mediada por uma imaginação. Boa parte dos meus personagens são, de alguma maneira, artistas frustrados. Então eles investem no sonho, né, de uma expressão estética de si próprios, e a coisa talvez não dê muito certo, eles não encontraram o caminho ainda. Então o que fazer com esses restos? Então, em parte, o que fazer com esses sonhos pessoais e também o que fazer com esses sonhos políticos. Eu tentei, de alguma maneira, discutir isso filtrado por essa coisa, por isso que é um pouco do absurdo ou do fantástico, né, de uma espécie de imaginário que, de alguma maneira, distorce isso. E eu acho que aqui e ali tem um subtexto político que reflete esse momento de transição do Brasil também. Quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha uma ideia do que era o papel da esquerda na América Latina. Quando eu terminei de escrever o livro, a minha ideia ela passou por transformações. As coisas mais antigas que estão no livro, né, elas talvez já, de alguma maneira inconscientemente, elas já captavam um pouco de uma depressão, de uma melancolia política, né, que a gente vive perigosamente nesse momento que a gente está agora. Eu fiz meu doutorado
doutorado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu trabalho agora, né? Eu dou aula nos cursos de letras e jornalismo. Então, comecei meu doutorado em 2011, eu morava no Recife, mudei para São Paulo. E em 2012 eu me mudei para os Estados Unidos porque eu ganhei uma bolsa, mas acabei me reencontrando como ficcionista lá também. Eu tive um grande empurrão, que foi o fato de, ao longo de 2012, participar de uma antologia, que é a antologia da revista Granta, e isso me deu um sinal de que eu poderia caminhar, que eu poderia seguir em frente. E a partir disso, para o bem e para o mal, né, eu interrompi durante alguns meses a escrita da minha tese, que já estava começando a ser feita em 2012, e comecei a fazer os contos. Em termos de uma rotina de escrita, é algo com o qual eu tento sempre conciliar com a vida acadêmica. Então, não é que elas se complementam, mas uma é o refúgio da outra. Eu tenho consciência de algumas coisas, não é? Mas eu vou trabalhando em função da imagem, em função do que os personagens vão se revelando para mim. Então, muito da compreensão que eu tenho é uma compreensão depois que os textos estão prontos. E eu nem garanto que essa é a interpretação definitiva, porque depois que o texto está construído, está escrito, eu sou apenas mais um leitor.